Estamos no Congresso Infra FM, a 13ª edição, e é um prazer e honra fazer parte do primeiro Congresso de Serviços promovido pela Sebrae. Acompanhe a pauta riquíssima de excelentes palestrantes com várias dicas e sugestões para você, empresário brasileiro. Venham com a gente. Estou com o Brian, da Oba, que nos acrescentou muito falando sobre a era da inteligência artificial no primeiro congresso de serviços da Sebrae, dentro da Infra FM. Brian, muito grato, por sua sabedoria e suas dicas, mas mais do que as dicas, a provocação que eu quero que você transmita para o nosso pessoal é: as empresas que não adotarem IA, independente do tamanho dela, o que vai acontecer com essas empresas ou esses empresários? Legal. Eu acho que a AI chegou, independente do tamanho da empresa, né? A gente na Oba tem trazido muito isso para empresas grandes, né? Empresas enterprise, mas quando eu olho a aplicação prática de AI no dia a dia, qualquer empreendedor deveria estar olhando hoje, né? A AI no final do dia ela vem para dar mais produtividade, independente da área, no meu caso a área de marketing ou a área de vendas, no caso de quem a gente fornece aqui na Oba, né? Para a área de facilities, o objetivo é dar produtividade para os times. Então, acho que o gestor de uma pequena empresa, ele é uma das pessoas que mais pode ter benefícios ali. A AI ajudando ele no setor financeiro, ajudando ele no setor administrativo. Acho que o importante é começar a utilizar e se ambientando cada vez mais. A gente tem lá fora casos de AI ajudando empresas grandes, empresas pequenas, e aqui no Brasil também, cada vez mais, o pequeno empreendedor tem que estar pronto para utilizar. Estou com o Marcelo, CEO da Next. Marcelo, a pauta do momento é o tal da caída da 6x1. Vocês, como gestora, provedora de soluções para controle de ponto, se entrar mesmo a escala 5x2, o sistema de vocês vai poder ajudar o empresário brasileiro? Hello, Celso. Obrigado por essa pergunta. Para responder de forma muito objetiva, sim. A Next consegue ajudar definitivamente que seus clientes, parceiros, consigam de uma forma mais simples endereçar a complexidade que vem quando você sai de uma escala 6x1 para uma escala 5x2. E, na verdade, o que a gente está observando? Se eventualmente acontecer de fato dessa limitação em que as empresas não vão conseguir continuar operando na escala 6x1, o que a gente observa é que eventualmente vai ter um aumento da quantidade de contratações de pessoas que teriam que ser contratadas para poder suprir e fazer a cobertura das horas trabalhadas. Mas o que a gente tem observado também é que existem alternativas já dentro do ecossistema aí, na questão de legislação, que permite trabalhar com horistas, trabalhar com a reserva técnica, trabalhar de uma forma mais eficiente essa mão de obra. Só que para você fazer um bom uso dessa mão de obra, você tem que ter, eventualmente, um sistema, tem que ter ferramentas, obviamente tudo integrado com os processos das empresas, com a estratégia de negócio, que permita você gerenciar essa mão de obra adicional que você tem que ter para você manter uma eficiência. Então, na Next, que tem aí como propósito tornar as relações trabalhistas mais simples, eficientes e justas, e eu vou trazer aqui a questão principalmente do simples, que é facilitar a vida do gestor, que vai ter que enfrentar esse desafio de reorganizar toda essa questão operacional, mas também pensando no eficiente, que a gente está pensando em dinheiro, como é que você não vai, de fato, aumentar seus custos, porque se você aumentar seus custos e não repassar para cliente, você vai acabar perdendo o contrato. Então, na verdade, o que a gente acredita é que os clientes da Next, ou clientes que estejam aí preparados para se adaptar a essa nova jornada, eles, de fato, vão conseguir sair à frente da concorrência, porque eles conseguem se adaptar mais rápido, conseguem rapidamente continuar operando de forma eficiente, e aí vão ser o quê? Vão conseguir ter uma operação muito mais enxuta e necessariamente conseguir manter preço e até mesmo preservar e até melhorar a margem. Então é isso, gente. Tem coisas que não temos controle, principalmente questões legislativas, mas como Charles Darwin já dizia, não é o mais forte nem mais inteligente, é o que melhor se adapta. Então, neste caso, entrando na escala 5x2 obrigatoriamente, conte com a Next. Como sempre, agradeço demais à TV Sebrae por essa oportunidade de compartilhar sobre os conteúdos e como tecnologia pode transformar os negócios.
E para encerrar com o meu clássico de sempre, eu vou falar que transformação digital não é mais uma questão nem de si, nem de quando, mas sim de como e com quem. Façam suas escolhas, simples, eficiente e justo. Seja Next. Estou com o Bruno do Sinaenco, que tem uma ligação direta com a área de Facilities Management e que nos prestigiou no primeiro congresso da Sebrae. Fala um pouco para a gente, então, Bruno, como que foi ver a Sebrae participando da maior feira da América Latina, InfraFM. É muito importante a gente ver que o setor de serviços já é uma crescente, é uma tendência já de muito tempo, né? E nós do Sinaenco, como prestadores de serviço a parte de engenharia e arquitetura, a gente não pode ficar sem participar e prestigiar a Sebrae nesse evento, nesse crescimento que, pelo que você me contou outro dia, começou pequenininho e já hoje é uma realidade gigantesca no cenário de Facilities Management do Brasil, talvez no mundo. Estou com o Diogo da Lecard, um dos novos membros associados da Sebrae. Mas, Diogo, fala um pouco para a gente, o que levou a Lecard se interessar em associar a Sebrae? Bom, primeiro, obrigado, Celso, aí, pelo convite, pela participação. A Lecard é uma empresa de cartões de benefícios presente no Brasil inteiro, em todos os estados, no Distrito Federal. Nós oferecemos vale alimentação, refeição, cartão de benefícios, combustível e uma série de outros. São mais de 15 cartões. E aí vimos uma oportunidade de integrar esse ecossistema da Sebrae, né, que também está presente em todo o país, com empresas do setor de serviço. Vimos muita sinergia na nossa atuação e no que a gente pode trazer para otimizar e facilitar o dia a dia dessas empresas, do RH e do financeiro principalmente. Então vimos muito essa possibilidade dessa parceria, dessas oportunidades, essa sinergia para a gente aprender e contribuir também para esse ecossistema. Estamos aí já muito engajados nas reuniões, nos congressos. É uma parceria que tem nos dado muito orgulho. Estou com o Kevin da BSF, que já há algum tempo é membro da Sebrae, mas está conosco também no nosso primeiro congresso para a área de serviços. Kevin, fala um pouquinho para a gente o que motivou a BSF a fazer parte e por que vocês ainda continuam com a gente operando e atendendo o mercado de serviços brasileiro. Primeiramente, boa tarde, agradecer muito a Sebrae, parabenizar pela estrutura que trouxe aqui para o evento. Nós, como parceiros há muitos anos, né, trouxemos alguns pacotes de serviços que vão auxiliar as empresas aí, tanto em benefícios na parte da NR01, Medicina e Segurança do Trabalho, certificação digital. Então, com a Sebrae, com o benefício social, a gente veio agregar, trazer serviços. Espero que essa parceria dure muitos anos aí e vamos aproveitar a feira aí que está sendo de muito sucesso. O lançamento do primeiro congresso da área de serviços da Sebrae junto à InfraFM. Então, Leia, antes de mais nada, nossa madrinha do FM abriu as portas da Sebrae e viabilizou esse sonho do nosso presidente João Diniz. Então, gratidão e peço para você falar um pouquinho como que você percebeu a nossa presença aqui na tua feira. Bom, primeiro eu queria agradecer, Celso, não só o empenho seu, o empenho do Maurício e também do João Diniz em aceitar essa parceria, porque eu sempre falo, aqui para o InfraFM é muito importante, nós recebemos uma quantidade muito grande de Facilities Managers, temos expositores prestadores de serviços, mas quando a gente fala do tema da importância da governança das empresas prestadoras de serviços, a gente tem o Sebrae aí contribuindo de uma forma muito positiva, principalmente em questões legais, tributárias, trabalhistas, né? E hoje nós sabemos que uma gestão eficiente, uma governança eficiente das prestadoras de serviço precisa, na verdade, ter o apoio de uma entidade que vai conversar com o público, né? Para poder entender, na verdade, as demandas do setor, que não são pequenas, né? Mesmo porque a maior parte do nosso serviço ainda é mão de obra intensiva e a gente precisa cuidar dessa mão de obra intensiva. Mesmo porque quem faz as coisas são as pessoas e se a gente não tem as pessoas, a gente não chega em lugar nenhum. Então, acho que é isso, acho que a Sebrae faz um trabalho muito importante e receber vocês aqui para poder compartilhar esse conhecimento e também chamar um pouco mais a atenção dos prestadores de serviços, né, para todas as possibilidades e como vocês podem ajudar, eu acho que isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz e grata, muito obrigada por estarem aqui com a gente.
Estou com o Marcos, que abriu a nossa pauta do segundo dia do Congresso Sebrae, para falar sobre água, um recurso essencial e extremamente escasso. Mas, Marcos, por que as pessoas não dão bola para a água? Bom, primeiro, muito obrigado. Eu acho que as pessoas não dão bola para a água porque elas não param para pensar certas coisas. Por exemplo, a gente toma banho, a gente escova o dente, a gente come. E agora está na moda o IA, né? Inteligência Artificial. E sem água, a IA vai acabar. Então a gente precisa recuperar a água, a gente precisa tratar a água, precisa reciclar a água, porque senão nós não vamos ter IA. Muito bom. Então fica alerta a todas as pessoas aí. Vamos pensar, vamos refletir, vamos diminuir o consumo de água e vamos adotar o conceito do crédito de água que o Marcos está lançando. Cara, a dica que eu deixo é, primeiramente, você se equilibrar, né? Você ter o tríade da espiritualidade, da físico e do mental, e nunca desistir, né? Porque o que acontece em cima não afeta nada quando você está fazendo o seu trabalho. Eu posso reclamar de governo, eu posso reclamar disso e daquilo, mas nada que acontece lá, se você estiver fazendo direitinho aqui, estiver fazendo todo o seu ABCD, você não fica para trás e você consegue passar, porque as pessoas às vezes ficam reclamando, mas não agem. Então assim, você tem que agir com calma, você se preparar para crescer, mas é sempre nunca desistir. Você tem que acreditar em você, porque só você faz, ninguém mais. A Ótimo, ela nasceu sim dessa dor, né, de ter atrasos e prazos alongados para o pagamento do licitante quando ele já presta o serviço e o produto para a entidade pública. E o que a gente viu existem um nicho de portfólio de produtos que existem para mercados privados que não existe para o nicho de licitantes. Então a gente acredita que um licitante sim tem que ter um cartão de crédito, um crédito revolving que a gente chama, que ele possa fazer um empréstimo para crescer, que ele possa ter todos os produtos bancários que uma empresa privada também teria. E a nossa diferença a gente entende os dados e consegue ser muito assertivo na hora de conceder o crédito e os outros produtos financeiros. Então, a gente tem uma inteligência proprietária, a gente tem toda a parte tecnológica voltada com AI, um time de operação excelente, um capital global e uma estrutura internacional que ajuda a gente a ter confiabilidade no negócio. Acabamos de ter a apresentação do Adriano da Abaiti. Então, antes de mais nada, muito grato por estar com a gente, porque o presidente Diniz, para esse congresso, ele queria trazer muita tecnologia e vocês trazem muita tecnologia. Então, fala um pouquinho para a gente, ou melhor, para o nosso público que não esteve presente na sua apresentação, Adriano, qual a tecnologia que você pode ofertar para agregar para os nossos prestadores de serviço para eles atenderem melhor os clientes deles? Certo, Celso. Obrigado pela oportunidade. De fato, nós estamos trabalhando já no mercado brasileiro já há 40 anos, a nossa história já é longa, temos o compromisso aí com o cliente de entregar tecnologias e de fato temos trazido tecnologia. Nosso trabalho está voltado para o mercado do saneamento ou hidrossanitário, especialmente na questão de limpeza técnica de tubulações nos sistemas hidrossanitário, esgoto, pluvial, efluentes industriais. Então usamos tecnologia de limpeza por sistema de hidrojateamento, caminhões de ultravácuo, para também limpezas pesadas, mas especialmente na área do hidrossaneamento, do saneamento. Hoje nós temos problemas de patologias em tubulações que eventualmente o pessoal debaixo da terra não faz manutenção, essas tubulações vão passar dos anos, elas vão se deteriorando, e isso hoje a gente tem um sistema de inspeção, né? Inspeção por sondas, inspeção por robôs, que vão trazer a clareza de como está o underground, o subsolo, as tubulações enterradas de cada cliente, né? Esse é um sistema que faz o diagnóstico, né, do problema encontrado, da patologia, mas além disso, né, nós vamos além e oferecemos também uma tecnologia de reabilitação não destrutiva, ou seja, aquele problema que tem uma tubulação debaixo de uma fábrica ou debaixo de uma avenida, muitas vezes tem que parar o trânsito, tem que escavar, tem que quebrar, ficar com obra, já não precisa mais. Em muitos casos a gente tem a solução do CIPP,
uma tecnologia já muito consolidada na Europa. O CIPP é uma sigla, né, chama-se Security in Place Pipe, traduzindo um tubo fabricado no local. Então, ou seja, você não precisa mais escavar, você não precisa mais abrir, e a gente consegue, através de uma tecnologia, passar um liner, é uma manta de fibra de vidro com uma resina, e faz a cura desse material, e isso faz uma nova tubulação dentro da outra. Isso tudo sem precisar escavar, sem precisar quebrar lá no cliente. Temos a honra de ter nosso diretor da Sebrae, Lívio Giosa, que além de tudo é um grande entusiasta da temática sustentabilidade, focado no ESG. Mas, Lívio, eu quero te fazer um convite hoje diferente. Ao invés de a gente ficar na mesma tecla de sustentabilidade dentro do ESG, vamos focar hoje no G, que é governança. E por que isso? O que as empresas, principalmente de pequeno porte, que atende as multinacionais ou as grandes corporações aqui no Brasil, por não estar atento ou não entrar neste movimento de implantar uma governança dentro das empresas, podem perder se ficar para trás? Sem dúvida, e isso está acontecendo direto. Dentro da sustentabilidade tem os fatores ESG. Nesse contexto, o G, que é a governança, tem um ponto central dentro da estratégia das organizações, porque é na governança que se inspira o momento e o modelo ético, a transparência, inspira os processos internos, a melhoria dos processos internos, os indicadores, a gestão de risco e especialmente o sistema de compliance. E o sistema de compliance, ele é absolutamente hoje empregado por todas as grandes e médias empresas. Isso virou uma questão fulcral dentro das organizações. Muito bem. Dentro do sistema de compliance tem lá um módulo que se chama questionário de due diligence. Então, como é que funciona isso? Na prática, a grande e média empresa vai contratar uma empresa de serviços, vai contratar um fornecedor qualquer, não importa, vai comprar matéria-prima, não importa. Só que as boas práticas exigem que o seu fornecedor que está sendo contratado, o seu prestador de serviço, preencha um questionário chamado due diligence. E esse questionário ele é aplicado absolutamente sobre o padrão ESG. Então, o fornecedor, o prestador de serviço, ele vai lá preenchendo e, de repente, ele não percebe que o que ele está escrevendo está doendo o coração do eventual cliente que ele teria. E esse cliente tem toda lá uma linha de notas, pesos, e ele vai definir qual é o fornecedor ou prestador de serviço que ele vai contratar. Então, o que mais a gente tem visto hoje são muitas empresas prestadoras de serviço que estão arrancando os cabelos porque não sabem por que elas estão perdendo o cliente. Estão achando que é o preço, estão achando que é a localização. Não, é porque a maioria das empresas nem sabe preencher esse questionário de due diligence. E mal sabe que ele está sendo aprovado ou não lá pela empresa que ele imagina prestar ou serviço. Mesmo desclassificado. E vai ser provavelmente desclassificado. E se for desclassificado, perdeu o cliente. Então isso quer dizer o seguinte, os médios e pequenos e grandes prestadores de serviços, fornecedores, embora acham que esse negócio de sustentabilidade e ESG não é comigo, é sim. Porque se você não tiver consciência, o teu cliente tem. E ele vai exigir que você tenha essa mesma consciência. Então, essas linhas, essas ondas de divulgação do ESG já estão proliferadas. Os stakeholders, que a gente chama, que são os fornecedores, os grupos de contato e de relacionamento com a empresa, têm que estar preparados para atender a empresa dentro do contexto que ela exige. E a maioria hoje ainda não tomou essa consciência. Então, você empresário que não se atentou a esse detalhe, não sabe o que é ESG, due diligence, qualquer outra terminologia, aproveite e se atualize, porque se você quiser se manter no mercado e crescer e atender esse público, tem que se atualizar. Venham com a gente. É isso aí. A Sebrae está disposta a atender no que for, porque nós temos uma diretoria, uma vice-presidência de políticas de sustentabilidade pronta para atender a todos aqueles que queiram nos acessar.
Estou com o Luiz Henrique. Luiz Henrique, eu sou da época que, para a gente aprender alguma coisa, ia para um local chamado biblioteca. Talvez as novas gerações nem usaram esse espaço físico, né? Então a gente tinha um grande esforço para acessar algum tipo de informação. Ao contrário de hoje, que a informação está aí pulverizada das mais diferentes formas possíveis e imagináveis. Então tem uma enxurrada de informações invadindo o nosso espaço. A questão é a qualidade dessa informação. E a gente também enfrenta muito a questão do fake news. Frente a esse cenário, né, de incertezas e o surgimento de influencers, gurus, previsão de catástrofes ou outras tendências mais, qual orientação indica que você pode compartilhar na TV Serviços para que as pessoas não caiam em armadilhas e tomem decisões baseadas em fatos verídicos que façam sentido na gestão estratégica das empresas? Olha, Celso, é uma coisa muito bacana que você comentou, uma observação muito interessante, que nós temos aí os gurus, né, de internet. Antigamente, como você falou, a nossa informação era, né, em livros, em biblioteca, com os avós, enfim, a gente tinha esse tipo de informação. E hoje todo mundo tem informação, todo mundo tem acesso, só que essa informação, como você falou de fake news, é uma informação que está pulverizada, tem até um termo que se fala hoje, que é o overchoice. Tem muita opção, muita escolha, e o problema é saber qual é a verdadeira. Então, por exemplo, esses gurus que você falou, né? Eu até brinco, né, em palestra tal, de falar o seguinte: esse cara já foi atrás da prefeitura para ver o que é um alvará da prefeitura? Esse cara já abriu um CNPJ no nome dele? Esse cara já teve problema? Esse cara deve dinheiro? Né? Ele deve imposto, ele já passou por isso, tal. Como é que é? Ele sabe o que é tirar um alvará do Corpo de Bombeiros? Se ele souber esses requisitos básicos, ele já começa a ser. Então, assim, eu tenho um conceito que a gente está escrevendo um pouco sobre ele, que é o ESE, é o Expert Sem Experiência. Que é o expert de tudo, tudo ele sabe resolver, tudo ele sabe, mas ele não tem experiência nenhuma. Né? Então é isso que está mostrando. Tem dois pesquisadores, dois psicólogos, que criaram o Dunning e o Kruger, e eles criaram um efeito Dunning-Kruger na análise deles. O que é o efeito Dunning-Kruger? É justamente aquela pessoa que estudou pouco, que viu pouco e acha que com aquele pouco é o conhecimento total. E começa a repartir aquele conhecimento que ele escutou nos corredores como sendo a verdade, e quem escuta acha que ele tem propriedade. Né? Então o efeito Dunning-Kruger, e aí tem um outro problema do Dunning-Kruger, que é o seguinte: quando você acredita que você sabe, né, e fica divulgando isso, você acaba intimidando quem de fato sabe, que fala: peraí, mas o cara tá fazendo isso, tem um PowerPoint bonito, tem uma apresentação bonita, ele tá fazendo, por exemplo, uma apresentação no avião dele. Você sabe de uma coisa interessante, eu vi esses dias, nos Estados Unidos tem estúdios que simulam aviões a jato para que você grave como se estivesse dentro do seu próprio avião. Já tem estúdios assim nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente está vivendo essa hipervalorização. E o que a gente tem que fazer é ver referência, por onde passou, cadê o CNPJ, onde é que você abriu o CNPJ, quando você abriu, você já deveu dinheiro para alguém, já tomou um empréstimo, tá certo? Quer dizer, hoje é dia 5, você tem que pagar a folha de pagamento, você já esteve no dia 5 às 5 da tarde, sem dinheiro pagar os funcionários. Como é que é isso daí, né? Esperando alguém te mandar um dinheiro de algum lugar. Então você passou por experiências reais. Eu só quero ir para a selva quem de fato foi para a selva uma vez e estava lá trabalhando na selva e abrindo picada. Aquele teórico que falou: não, você tem que ir para a selva assim, assim, assado, é meio complicado, né? Então eu espero ter respondido para você e muito obrigado pela pergunta, e é o que a gente está vivendo hoje. Agradeço muito a Sebrae essa oportunidade, que realmente, na figura do Diniz, o presidente, na sua figura, Celso, que está aqui ajudando todo mundo, a Sebrae realmente é uma referência para ajudar e trazer conhecimento para as empresas do setor de serviços. Estamos aqui com Adonai e Guilherme, que são da PCI, Professional Cleaning Institute. Por que vocês estão aqui no Congresso Sebrae, dentro da Infra FM? Né? Eu sou suspeito para falar que eu trabalho também na área de treinamento e educação, mas como que vocês enxergam, ou por que fizeram vocês lançarem o Instituto para treinar o mercado de serviços? Veja bem,
o mundo moderno, ele não permite mais o amadorismo. Toda e qualquer atividade que venha a ser exercida, ela só pode e só deve ser exercida por um profissional. Por mais simples que seja a atividade, por mais da base da pirâmide que seja aquele profissional, ele efetivamente tem que ser um profissional. Então, quando você pega uma área da limpeza e, de repente, você tem um piso que custa uma fortuna e o cara vai lá e joga um ácido, queimou, estragou aquilo tudo. Né? Quando você tem um vidro que tem determinadas técnicas, quando você tem um banheiro que ele pode ser contaminante, tanto que hoje a nossa legislação trabalhista imputou às pessoas que trabalham em banheiro uma insalubridade máxima de 40%. Então, eu me lembro até uma palestra que eu fiz num estado, não vou dizer qual é, mas num dos estados que a gente fez, e nós estávamos falando de produtos e técnicas. E quando nós entramos na limpeza de banheiros, nós dissemos, nos banheiros são necessários 2 pares de luva, um azul e um amarelo, porque você não pode usar a mesma luva que você limpa o local onde estão os papéis higiênicos para limpar a pia e a torneira, e assim sucessivamente. E daí uma pessoa levantou a mão, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, claro. Ele disse, poxa vida, com os preços que nós praticamos, nós não conseguimos dar uma luva, você quer que a gente dê 2 pares? Então, o conceito hoje, ele tem que ser muito modificado, principalmente dentro desse sentido. Bom, acho que até complementando, né, essa visão que a Donai trouxe, a gente fala muito da questão da experiência do cliente, né? Cada vez mais o mercado está sendo mais exigente com as técnicas, com um serviço bem executado, com a qualidade do serviço, e aí o que a gente começa a observar, e principalmente até aqui na própria infra, as novas tecnologias, os novos produtos que estão sendo colocados dentro do mercado, né? Quando a gente fala de ESG, né? De você ter um uso correto do produto, do equipamento, as normas regulamentadoras, isso tudo a gente tem que trazer através do conhecimento. Né? Então os nossos treinamentos eles também abrangem não só as questões técnicas, mas as questões comportamentais, as questões de inovação do que o mercado está trazendo, isso tudo amparado no ponto final que é o cliente, o usuário final. Né? A gente fala da experiência do cliente, então tudo isso corrobora para que você tenha não só uma qualidade no serviço executado, mas que também o setor ele seja reconhecido pela excelência de serviços a serem executados em diferentes universos, diferentes setores e segmentos. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa de vocês. E se me permite reforçar, então, 2 pontos, pessoal. Primeiro, a questão de custo. Se vocês acham que investir em treinamento é despesa, não, é investimento, porque como a Donai começou muito bem falando, um colaborador mal orientado pode gerar um prejuízo para a sua operação e você pagar uma indenização. Então, aquela economia que você fez por não ter um treinamento, você vai ter uma indenização para fazer junto ao seu cliente. E segundo, né, Guilherme, eu entendo que a partir do momento que as empresas começam a investir em treinamento, começam a valorizar as pessoas, ele começa a ter a própria retenção e a pessoa se sente importante dentro da estrutura deles, né? Então, mais uma vez, muito grato pela presença de vocês e sucesso no empreendimento. Muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui em nome da Sebrae, foi um prazer maravilhoso trazer um conteúdo. E o que eu posso deixar de conteúdo para esse empresário que está nos assistindo, que trabalha no setor de serviço, é o seguinte. Hoje, meu amigo, o atendimento ao cliente ele faz toda a diferença no mercado. Por quê? Tem dados para isso. Tem um dado que diz o seguinte, que foi um estudo feito pela Universidade de Harvard, que se você aumentar a sua retenção de cliente é atendimento ao cliente. Para você aumentar a retenção, você tem que entregar experiência do cliente. Para você aumentar a experiência do cliente, você aumenta o seu lucro de 25% a 95%. Eu acredito muito hoje, eu sempre bato nessa tecla, atendimento ao cliente é, de fato, o grande setor dentro das empresas. Todos os setores, não interessa se a pessoa é de atendimento, se ela é de limpeza, se ela é de entrega, não importa qual o setor dentro da empresa. Todo mundo está relacionado hoje ao atendimento. Lida com o cliente em algum momento do processo, essa pessoa ela não tem cargo, ela é vendedora. Porque eu sempre falo, e as empresas elas se caracterizam errado, falar que o vendedor é só aquela pessoa que faz transação comercial. E não é.
Esses dias eu estava falando com um grupo de empresários que no setor de material de construção, por exemplo, o maior vendedor do material de construção é o entregador, porque é aquela pessoa que vai para dentro da casa do cliente. Então, você que é do setor de serviço, fique claro uma coisa para você. Se você investir em experiência do seu cliente e aumentar a sua fidelização de cliente em apenas 5%, segundo a Universidade de Harvard, você aumenta o seu lucro de 25% a 95%. Isso é dinheiro no bolso. O problema é que as empresas hoje gastam 6 vezes mais com marketing para trazer um cliente novo para dentro da empresa do que para manter o cliente que ela já tem. Se essa empresa se preocupa em gerar experiência, em manter esse cliente, o caixa dela aumenta muito mais. Grava isso. Cliente apaixonado, caixa lotado. Então, você ainda tem dúvidas sobre o investimento em treinamento e como atender seu cliente, o Júnior trouxe números fantásticos que comprovam que isso é fato, não é achismo, não é chute, é comprovado. Então, participe dos conteúdos do Júnior e cresça a sua empresa. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. É isso aí. Forte abraço. Estou com o Lucas da Mentor, um dos patrocinadores e apoiadores da Sebrae, está realizando o primeiro congresso para a área de serviços dentro da Infra FM. Lucas, então, muito grato pelo incentivo e pela força de a Sebrae estar aqui com vocês também. E fale um pouquinho o que você está achando desse congresso. Boa. Primeiro, a gente ficou muito feliz com o Sebrae participando da Infra FM. A gente acha que a gente entende que é uma feira com muita sinergia no setor de serviços, asseio, conservação, né? A arena aqui ficou muito legal, o Sebrae conseguiu trazer muito conteúdo bacana com diversas pessoas importantes do segmento, né? E a gente fica mais feliz ainda de poder, né, apoiar aí o Sebrae nesses eventos como um dos patrocinadores principais, né? O Mentor ele também tem crescido e olhado muito para esse segmento, né? A gente tem focado muito ali em melhorar o nosso processamento da folha de pagamento e, em contrapartida para o colaborador, trazer uma conta digital cada vez mais completa, né? Então a gente está bem feliz também com o evento cresceu, né? Pelo que o time da Sebrae falou, está quase chegando em 200 expositores, né? Ano passado tinha por volta de 140, 150, então também o pessoal está vindo cada vez mais com tecnologia e o Sebrae participando vai ser muito importante no decorrer aí das próximas feiras. O saldo foi excelente, os expositores foram de altíssimos níveis, as palestras, maioria vieram de pro bono, ou seja, isso é um prestígio para a Sebrae, ter um nível elevado, como o Marco Sintra, que é secretário, Lívio Giosa, com todos os cargos que já ocupou, o Júnior com toda a expertise e vários outros, o professor Marins, né, que é uma palestra ótima. Então, um expositor melhor do que o outro. Então, a feira está bem grande, bem representativa e o nosso evento em si foi maravilhoso. Eu só tenho elogios a fazer, elogio à equipe Sebrae, elogio ao Maurício na condução, administração dos recursos que nós temos, que não são muitos, e mais uma iniciativa de sucesso, né? E espero colher os frutos do reconhecimento para o setor de serviços, e não meu, e enaltecer a Central Brasileira do Setor de Serviços como protagonista no meio de prestação de mão de obra intensiva e de facilities que é a casa aqui da feira.
Acabamos de ter uma brilhante palestra do Dr. Calver, muito grato por sua presença, por sua sabedoria, dos alertas, né, apesar de assustadores, mas extremamente importantes. Mas como o nosso tempo é curto, o senhor tem compromisso também, por favor, destaque os 3 pontos que o senhor acabou de apresentar como contra-argumentos ou justificativas para a gente poder ir frente ao Senado debater essa PEC da 6x1. É importante falar assim que é uma questão de preocupação com o impacto que isso vai trazer para a sociedade como um todo, né? Não é uma questão de ser a favor ou contra, trabalhar menos, trabalhar mais. A discussão é muito maior do que isso, né? Me parece que se eu fosse destacar 3 pontos assim que mais me causam assim angústia do que pode acontecer com a aprovação da PEC primeiro, a PEC não deixa claro se o salário que você recebe hoje vai ficar igual e distribuído pelas 40 horas de trabalho, os 2 dias de repouso, ou se esse acréscimo de mais um repouso semanal remunerado vai gerar um aumento de salário. Porque se hoje você paga, por exemplo, R$ 2.200 para 44 horas e um dia de repouso, se eu tiver que manter o salário hora sem redução, eu vou ter que aumentar esse salário para R$ 2.400. Eu vou ter que remunerar 240 horas por mês e não 220 horas como hoje acontece. Então essa é a primeira preocupação, que a PEC não deixa isso claro. Então a interpretação pode ser no sentido de obrigatoriedade de aumento de salário, além do aumento que já existe pela redução do limite semanal. Então são 2 aumentos embutidos na PEC de forma imediata, né, que traz preocupação em termos de macroeconomia, né? O segundo ponto que eu acho que é importante a gente observar é a questão de como a PEC ela parece desvalorizar a negociação coletiva. Ela, em vários pontos, ela fala que negociação coletiva pode acontecer excepcionalmente para flexibilizar o 2º dia de repouso. E o que é esse excepcionalmente? Eu não vou poder negociar, então, a redistribuição desse 2º dia de repouso de uma forma ordinária, só de forma excepcional. Excepcional o quê? Calamidade pública, momentos pandêmicos, força maior, crise econômica. O que vai justificar a negociação coletiva para esse 2º dia de repouso, para eu distribuir ele de uma forma mais racional para a operação da empresa, né? E o terceiro ponto que me deixa bastante preocupado é o prazo que a PEC coloca de 2 meses para que toda negociação coletiva feita sob duração do trabalho e repousos perca validade, se não for compatível com a nova emenda constitucional. 2 meses para o empresariado se adequar a essa nova realidade, que me parece, além de ser um prazo muito curto, né, para quem na prática precisa readequar custos, é um ataque à própria força da negociação coletiva. Quer dizer, você sentou, negociou, você botou um prazo lá de 2 anos, você está tranquilo, de repente vem uma PEC, em 2 meses destrói tudo. E o pior, não destrói a norma inteira, ela destrói só as cláusulas específicas de duração do trabalho e repouso. Isso vai causar um desequilíbrio. Então, na verdade, é um terceiro custo embutido. É o custo da redução, é o custo do novo repouso e é o custo de derrubar as normas coletivas só na parte que é ruim para o trabalhador, né? Mantendo a parte do negociado que foi bom para o trabalhador, ou seja, causa mais um desequilíbrio aí contratual. Então são esses 3 pontos assim que geram custos imediatos e possível impacto na economia, que a gente fica preocupado com o chamado efeito bumerangue, né? Se lança o bumerangue com uma boa intenção e ele pode voltar e acertar a gente mesmo no final das contas, né? Então espero que a palestra tenha ajudado assim a esclarecer. Espero que eu esteja errado em muitas análises, porque eu estou realmente preocupado com as interpretações possíveis, né? Espero que a gente consiga, depois disso tudo, chegar num ambiente aí de equilíbrio, né? Que é o que a área trabalhista pede, já numa época tão conturbada, tão difícil, que a gente vê que os empresários estão sofrendo muito, né, com a economia, e o trabalhador, obviamente, precisa do empresariado forte para ter também um bom emprego, um bom trabalho, um trabalho forte. As coisas andam juntas para mim. Então, espero ter contribuído aí para o debate. Ou seja, desse último item que o senhor comentou, além do prazo curto de 2 meses, né, a gente pode ter o viés de
as empresas terem que adotar medidas para compensar isso daí. Então, está potenciando cada vez mais o risco. Mas o senhor comentou também de alguns argumentos jurídicos que a gente pode usar como argumentação no Senado. Se o senhor puder falar rapidamente quais são eles para convidar todos os associados do mercado empresarial de serviços para levantar essa bandeira para a gente discutir junto ao Senado, já que ele nos permitiu esse diálogo. Eu acho assim que os senadores estão com uma oportunidade de repensar, né, de avaliar com mais calma, né, sem o atropelo do prazo por conta de eleições. Então, acho que é importante a gente fazer esse debate de forma madura. E nós temos ali 2 argumentos constitucionais que eu acho que são muito importantes, né? Porque, assim, a negociação coletiva, ela não é um simples contrato que eu faço de parte a parte. Ela, na verdade, ela tem um embasamento como direito fundamental dos trabalhadores. Está no artigo 7º, 26 da Constituição, como direito fundamental dos trabalhadores, o reconhecimento da força da negociação coletiva. E a área trabalhista sempre entendeu que o artigo 7º da Constituição é uma extensão do artigo 5º, que fala de direitos fundamentais, e, portanto, cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser modificado nem por emenda constitucional. Então, na minha leitura, a gente pode interpretar que uma PEC que em 2 meses diz que uma negociação coletiva não vale mais, afronta o artigo 7º e 26 da Constituição, que é a cláusula pétrea. Então, na minha leitura, essa PEC ela não pode ter validade nesse aspecto. E, além disso, existe um outro argumento jurídico importante, que é a vedação ao retrocesso. Quando a gente tem já um direito fundamental, que é a força da negociação coletiva, concretizado por lei, que é o artigo 611A ou 611 da CLT, 611B da CLT, o famoso negociado sobre o legislado, a gente não pode aceitar uma nova legislação que afronte essa concretização. Então, uma PEC que em 2 meses diz que o negociado não vale, para mim, está tirando eficácia da legislação que já concretizou esse direito fundamental dos trabalhadores. Então, é um argumento importante também para a gente evitar esse retrocesso a um estado de ineficácia, né, desse direito fundamental, ao menos em parte, que é o que parece que a PEC está querendo fazer. Então, acho que são 2 argumentos importantes do plano jurídico, né, para a gente levar a conhecimento do público, debater, enfim, refletir melhor, a partir daí pensar outros argumentos, né, que eu acho que é o momento que a gente está vivendo. Né? A gente tem que, de forma honesta, né, sem intenção de favorecer um lado ou outro, pensar nas consequências jurídicas da PEC que está sendo proposta.